Meus amiguinhos vermes, hoje eu quero trazer um negócio que eu considero bacana, que é uma coleção, mas não é uma coleção de nostalgia imposta pelas grandes empresas, tal. São memorabilias, coisas que eu guardei e que não são memórias apenas minhas, mas memórias também de pessoas que já se foram. Algumas eu nem conheci, eu conheci muito pouco, mas tem uma questão histórica e aquela questão de ficar imaginando o porquê que aquela pessoa tinha aqueles itens. Um baú cheio de coisas hoje, literalmente um baú de memórias. Vem comigo aqui, ó. Eu sou muito saudosista, nostálgico e adoro ter itens que me recordem das coisas, como se fossem totens. Então, de algumas coisas que vocês provavelmente já viram aqui nesse canal ou até no outro, e coisas que vocês não viram, tem muita coisa que eu não... Vamos falar assim... Eu não sei explicar o porquê eu guardo. Então, mas são coisas assim, que se não são históricas, me trazem algum sentimento, alguma coisa muito interessante. Então, uma delas, por exemplo, até o próprio quadro do He-Man, que eu já contei aqui nesse canal, que é de um colecionador falecido, que a coleção, parte dele até veio aqui para casa, porque o Tadeu, da Pens & Dolls, acabou comprando a coleção da esposa. E eu guardo o quadro não só porque eu gosto de Motu, mas porque a história de ter alguém que gostava de Masters of the Universe e depois infelizmente faleceu, também é uma maneira de lembrar de uma boa história. Uma outra coisa que as pessoas às vezes falam mal pra caramba, eu não ligo, por exemplo, o próprio tapete. Ah, esse tapete, por que você tem um tapete desse tipo no meio da sua coleção? Esse tapete foi minha avó que fez, há muitos e muitos anos, quando eu era viva. Então, tem muita coisa aqui que eu tenho de pessoas que já se foram, mas eu gosto da história, eu gostava das pessoas. E hoje eu vou mostrar lá no fundo, ó, aquele baú ali, ó. Antes de chegar no tal baú, que tem muitas memórias, aproveitar para lembrar isso aqui, ó, essa placa eu ganhei lá quando fui no Geek Pai, Geek Filho, participar do podcast deles. Vou aproveitar aqui, ó. Ganhei hoje, surpresa, do Danilo Sobral, que acompanha aqui o canal, cara muito gentil. Vai aqui para minha coleção de Mario Kart, daqui a pouco eu vou abrir para colocar lá. Os quadrinhos eu já falei em lives, tá? O Crazy Food Truck, que é o mangá da Comic Zone, legal demais, que leitura deliciosa. Um pouquinho de Demolidor que eu li, bem curtinho, mas é um bom arco, curtinho, mas bem legal, do Demolidor envolvendo o Rei do Crime e a esposa dele na camada. Esse Charada, ano 1, é um Charada, é a história, é a origem do Charada lá do universo do Bat Pattinson. Bem legal, tá? Também gostei muito, até reassistir o filme por causa disso. E por último, aí, a saga do Batman, que agora chegou no prelúdio da Queda do Morcego, que é o que eu estava esperando bastante, porque tem histórias aqui que não estão nos meus encadernados. Ainda antes de chegar no baú, sobre memórias e tal, minha mãedrasta acabou de chegar da Itália e numa dessas lojinhas ela sabe que eu sou super fã de Kiss, me trouxe essa guitarrinha do Kiss, me trouxe uma lambretinha italiana, uma xicrinha aqui de café, um isqueiro que provavelmente ela trouxe de Roma, porque, olha lá, aqui tem o Coliseu, tem a Fontana di Trevi e aqui embaixo tem a Catedral, aqui é de São Pedro. E ainda por cima eu ganhei também de um amigo do meu pai, italiano, que hoje está com 84 anos, tem uma história muito bacana com meu pai, depois um belo dia eu conto para vocês. E mandou um licor bem chicoso e ainda mandou uma carta aqui, brincando aqui, como eu devo guardar e usufruir dessa garrafa do licor. Que é como se fosse uma garrafa santificada, de qualidade mágica. E a carta acompanha aqui, ó, amar como se fosse uma relíquia. Italianos, geralmente, os que eu conheço são bem, vamos falar assim, românticos e dramáticos, assim. Parece um pouco comigo. E ainda chegou aqui, tinha esquecido o destruidor
da Mirage. Vem até a cabeça do Urokusaki aqui, ó. Do final do primeiro arco de histórias. Vem aqui um pedaço também da armadura que as tartarugas acham, mas não acham o corpo do destruidor. Era uma versão azulzinha que me faltava e eu acho bem mais legal que a regular. E aqui, falando desse baú. Dentro desse baú eu guardo algumas coisas que vocês acho que nunca viram, que são itens da minha infância e itens também que vieram da casa do meu pai, que tem coisas históricas, tá? Tinha até uma coleção de moedas que eu dei pro Tadeu da Pens and Dolls, porque eu tinha certeza que ele ia adorar aquilo lá, ia provavelmente curtir muito mais que eu. Mas essa caixa aqui nada mais é que uma mala de viagem. Aí você fala, como assim a mala de viagem? Uma mala. Isso aqui no meio do século passado, a mãe do meu primo veio da Itália num navio chamado Alba. E essa caixa, que tinha aqui fechaduras e tal, era a mala da época. Então aqui, ó, tá o Alba aqui, ó. Tem as informações de onde saiu, Itália, e aqui, ó, dentro do baú a gente vai ver algumas coisas aqui, ó. Na parte de dentro da caixa, ó, tinha inclusive um forro. Olha a madeira como tá, apesar de, sei lá, isso aqui tem quase 100 anos, mas olha como a madeira ainda, apesar de deteriorada, ainda tá bem firme. E aqui eu já tirei algumas coisas que eu vou mostrar para vocês. Eu acho que vocês que gostam de coisas mais históricas vão curtir. Um dos itens mais interessantes que eu gosto muito é esse aqui, porque meu avô lutou na Revolução de 32. Meu avô tinha uma curiosidade que era a seguinte: meu avô era mais velho que o meu bisavô. Pensem aí. E como ele lutou na Revolução de 32, hoje teria mais de 100 anos, eu não o conheci, mas meu pai gostava muito de contar as histórias dele, assim como eu já conto as do meu pai. Hoje eu entendo o meu pai falando do pai dele. E como ele lutou na Revolução de 32, o que veio junto, que sobrou aqui, foi um capacete dele. Eu fico até contando como é que esse amassado, será que foi um tiro que tomou, e uma pedrada, alguma coisa? E é um capacete da Revolução de 32. Aqui, ó, Sargento Gonçalves, que era o meu avô. E aqui, ó, parece o capacete do Jay Garrick, né, do Flash, ó. Então, isso aqui é histórico. Inclusive, eu tenho fotos do meu avô com o capacete, que depois virou guarda de trânsito também. Depois eu mostro alguns itens que eu tenho aqui. Legal, né? Ó, imagina, lutar com isso aqui, com esse peso todo na cabeça. Pesado pra caramba. Ó. Talvez isso aqui só tenha caído no chão, mas a gente fica sempre imaginando as histórias por trás disso aqui. Uma outra coisa interessante que está no baú, que meu pai trouxe. Olha isso aqui. É uma máquina fotográfica. Então isso aqui tem um jeitinho de abrir. Você abre aqui, ó. Ó. A máquina fotográfica da época. Hoje você carrega no celular tudo, mas olha como a máquina portátil de fotografia. Aqui, ó. Legal isso, né? Tem até um cheiro de couro aqui. A lente. Isso aqui são itens bem históricos, de novo. São itens de pessoas que já faleceram, que às vezes eu nem conheci. Se bem que a mãe do meu primo eu conheci, a do baú. Mas meu avô não, e eu fico... Ó, Kodak. Eu fico aqui imaginando coisas, como eram as coisas naquela época. E vem inclusive com a bolsinha aqui, ó. Você andava com a máquina fotográfica aqui, ó. Inclusive tinha uma alça que deve estar quebrada. Provavelmente colocava aqui na cintura. Para segurar os livros, os porta-livros da época, que também meu pai acabou guardando e ficaram por aqui. Uma outra coisa interessante, isso aqui é um barômetro, ele mede pressão, mede também aqui, ó, outras coisas, temperatura
Isso aqui meu pai deixava no escritório dele. Também, provavelmente era do meu avô ou do meio-irmão do meu pai. Porque como meu avô era muito velho, ele teve um primeiro relacionamento depois que ele conheceu minha avó. Muitos anos. Então, todos os meio-irmãos do meu pai morreram há muito tempo atrás. E isso aqui também é muito legal. Vou mostrar para vocês isso aqui. Isso aqui é um binóculo. Você regula aqui, ó. Quer ver? Tem um jeitinho de abrir isso aqui. Aqui, ó. Ó. Um binóculo, vamos falar assim, bem portátil, porque daí você depois... Isso aqui provavelmente tinha algum voyeur na família. Nossa, tá empoeirado isso aqui. E aí você... Aqui, ó, pra guardar, pra fechar, ó. Um binóculo. Também fico imaginando de quem era e como veio parar aqui. Uma outra bolsa da época. Uma bolsa de couro. Outro binóculo. Tínhamos provavelmente uma vizinha bem da hora na época. Talvez meu avô, o meu irmão dele, não sei de onde veio isso aqui. Era um voyeur. Caramba, esse aqui é bom, hein? Um binóculo. Você não vê mais binóculo hoje em dia, né? Antigamente, eu lembro da minha infância, tinha uma febre, a criançada gostava do binóculo. E tem um papelzinho dentro, vamos ver do que se trata. Talvez seja interessante. Isso aqui são memórias, vamos falar assim, colecionáveis ou memorabilhas herdadas. Não tem a data. Avenida Rio Branco, isso aqui não foi no Rio de Janeiro. Alguma coisa na oficina que custou 22 mil cruzeiros, mas não tem a data. E ainda tem mais coisas no baú, mas tem coisas minhas também que acabaram parando aqui. Não sei porque eu ainda guardo, mas essa aqui foi a Patrulha do Vento, toda já com a asa quebrada e tal, mas a Patrulha do Vento da Estrela. Mas aqui ainda tá com, aqui ó, Mattel 1981 Estrela SA. Mas é a que eu brinquei. Essa aqui foi, ela tá destruída porque eu brinquei demais. O meu Rotom. Depois eu ganhei um outro, tem um bem conservado que eu ganhei lá do Barão Von Douglas, mas esse aqui é o que eu brinquei também. Bem destruído, porque, de novo, brinquei demais com isso aqui. Brinquei. E meu irmão tinha o hábito de destruir as coisas. Mas isso aqui também tava, em algum momento ele me entregou e falou, eram coisas tuas. O Battle Run, a parte da frente está aqui na minha coleção. Mas a parte de trás, olha como acabou destruída. Também brinquei muito com isso aqui. Também, hoje, não sei por que ainda guardo isso aqui, mas eu lembro que quando meu irmão me entregou uma caixa com essas coisas minhas, eu chorei demais depois sozinho, sendo sincero, porque foi depois do falecimento do meu pai e tal, e a gente começa a chegar à conclusão que mais perde nessa etapa do que ganha. E a gente começa a dar valor naquilo que a gente deixou para trás. Mas tem mais coisa aqui, peraí. Ainda dentro do baú, eu achei duas malas. Que são provavelmente a mesma coisa. Isso aqui, o jovem não sabe o que é. E eu vou explicar para você mais jovem. São duas iguais. Na verdade, se eu não me engano, eram três antes. É uma mala, tá vendo? E aqui, provavelmente, quando você abre a mala aqui... olha isso aqui, ó. São duas máquinas de escrever. Isso aqui, você jovem, é um notebook da época. E já vinha com a impressora acoplada. E você podia levar para qualquer lugar. E funcionava sem Wi-Fi. Ó, a borracha para apagar. Ó. Para evitar falsificações, esse aqui, ó. Caramba. Ó. Que bacana, hein? Ó, cheiro de coisa velha, mas... Ó, então, as pessoas levavam a máquina de escrever na mala aqui, ó. Era uma mala. E aí, eu tenho duas aqui. A outra, eu acho que tá fechada e não tem chave. Depois vou dar uma olhadinha. Essa aqui realmente não abre. E a chave foi perdida.
Então não faço ideia, depois eu preciso ver se existe a chave disso aqui. Mas a outra não abre mesmo. Ainda nesse baú de memórias, tinha essa caixinha de madeira. Ó, como se tivesse fazer uma caixa de viagem, que era como se fosse, dependendo da época, uma mala, assim como o baú que eu mostrei. E aqui devem ter coisinhas pequenas também. Puxa, isso aí. Como eu disse no início, meu avô depois virou guarda de trânsito. Eu tenho 2 apitos desse aqui. Um eu uso para pedalar. E esse aqui é o outro apito que ele usava. Tem aqui um brasão do Brasil. Aqui, ó. Comandos. Provavelmente ele usava isso aqui no uniforme. Alguns brochezinhos, ó, do estado de São Paulo. Então, isso aqui provavelmente foi meu pai que colocou nesse isoporzinho para não perder. Anéis para o bem do Brasil, 1964. Eu acho que isso aqui, se eu não me engano, é quando as pessoas doavam ouro, exatamente para poder... E pegavam esse algum tipo de crédito para ajudar o país. Talvez as pessoas que conheçam mais de história do Brasil lembrem bem dessa história e expliquem melhor no chat, nos comentários, desculpa. Ó, dei ouro para o bem do Brasil. Então as pessoas doavam exatamente para pegar algum tipo de crédito, alguma coisa, o que tinha de ouro em casa. E depois recebiam isso aqui como, vamos falar assim, como um tipo de medalha ou memorabilia por isso. Ó. Isso aqui também é interessante. Isso aqui vocês não vão adivinhar, provavelmente até eu falar o que é. As lâminas de barbear. Ó, da Gillette, ó. Se guardava numa caixinha como essa aqui, metálica. Ainda dentro do baú, eu encontrei essa caixa. E essa caixa tem aqui meu... Caramba, Nintendo 64. Essa caixa de som deve ter vindo da casa do meu pai. Olha que eu jogava, ó. Mario Kart 64. E deve estar funcionando. E deve estar funcionando porque a última vez que foi ligado estava os controles, já não sei porque não... Mas vocês tiveram um Nintendo 64? Eu tive também outro videogame que eu joguei bastante. Aliás, Nintendo, tirando o GameCube que eu não tive, joguei todos. Tá com a fonte, só não tá com o cabo de áudio e vídeo. E aqui tem... Ah, não, isso aqui não pode mostrar. Memórias, ó. Alessandro, meu pai guardou lá para minha primeira comunhão. Deixa eu ver se tem... Meu Deus, aqui, ó. Ó o Penizi lá na infância. Me chamavam de dar pinta, porque eu tinha uma pinta no rosto. Inclusive essa primeira comunhão aqui eu fiz com um braço quebrado e uma perna. Aqui tem coisas que talvez não interessem a vocês, mas foto da minha avó. O pessoal fala de gato. Minha avó tinha 13 siameses em casa, ó. Ó. Olha o que tinha de siamês na casa da minha avó. Então, fotos da minha avó. Minha avó é aquela que eu sempre falo aqui nesse e no outro canal. E esse aqui é o meu avô, ó. Que é o que lutou na Revolução de 32, que eu tenho outras fotos aí. E aqui são coisas do meu pai. Fotos da minha mãe. Ah, minha mãe é essa aqui, ó. Ah, meu avô por parte de mãe. Minha avó por parte de mãe, não, aqui. Minha mãe. E minha mãe. Então, ainda achei essa caixinha aqui, hein? A mesa ficou um pouco suja, mas eu achei uma outra coisa no baú. Isso aqui eram coisas da minha mãe, ó. Também estavam no baú das memórias aqui. Uma figuinha. Isso aqui provavelmente tiraram quando minha mãe foi enterrada e guardaram nessa caixinha e ficou lá, ficou aqui desde então. Isso aqui é a aliança do meu pai e provém da minha mãe. Meu pai deve ter colocado aqui quando ela faleceu. Isso aqui também é histórica. Não sei de quem que era, mas está aqui junto, tá nas coisas da minha mãe.
um isqueiro. Só que aqui, ó, isso aqui, ó, é um relógio que é um isqueiro também. Eu acho que é uma correntinha. É uma correntinha com o nome da minha mãe, ó. Essa placa de pare também é coisa que era do meu avô, memorabilia dele da época de policial de trânsito, ó. Tá aqui no meio da minha coleção. E ó, achei, ó, meu avô com o uniforme e o capacete que eu mostrei agora há pouco. Como eu disse no começo do vídeo, ó lá, da Revolução de 32, ó. Agora que eu descobri onde foram parar algumas bases da Iron, que, imagina, eu mudei faz 3 anos já, eu já não achava mais, ó, tá tinha enfiado dentro do baú. Ó o fundo como já tá deteriorado do baú, mas imagina, isso aqui atravessou o Oceano Atlântico inteiro, hein? Fez uma viagem intercontinental e tá aqui até hoje. Olha só, ainda dentro do baú das memórias, o despertador. Várias pessoas não sabem nem como é que funciona o despertador, ó. Será que toca? Isso aqui veio da minha avó. Cinzeiro. As pessoas fumavam em lugar fechado, ó. Cada um pegava os seus cinzeirinhos. As cinzas eram colocadas nessa caixinha, nessa bandejinha, que é o tema aqui é de hipismo, ó. Então de um lado são 2 cinzeirinhos com sela e do outro são 2 cinzeirinhos com casquete. E na tampa o cara saltando. E por último, achei essas 2 caixinhas. Uma delas, nossa, passaporte antigo. Não vou abrir porque tem dados aqui. Passaporte holandês, porque era da família da meia-irmã do meu pai, isso aqui. Ó. Deutsch. Nossa, mais passaportes antigos, ó. E a caixinha também bem bonitinha. Caramba, isso aqui eu não vou abrir porque tem dados e informações que eu acho que não é legal abrir no vídeo. É uma caixinha só de passaportes. E aqui tem uma outra caixinha que está vazia. Embaixo deve ser uma gavetinha. Deixa eu dar uma olhada aqui. É uma gavetinha. Provavelmente alguém tinha alguma outra coisa guardada aqui. Só sobrou a caixinha. Que também é bem da época. Tem a chavinha. E por último, pastas com recortes de jornal de vários anos. Porque meu pai, assim como meu tio ainda era ciclista. Então tem recortes de jornal dele e do meu tio correndo no Chile. Aqui, ó. Esse aqui é meu pai, ó. Recebendo do Major Quirino o troféu. Aqui meu pai. Meu tio, em primeiro no ranking paulista. Meu tio corre de bicicleta até hoje. Aqui, ó. É só fevereiro de 74. Aqui são só recortes. O jornal tem 4 ou 5 pastas só de recortes com fotos deles, do meu pai e do meu tio. E curiosamente, eu citei no início do vídeo sobre o amigo do meu pai, italiano. Eles se conheceram por causa do ciclismo. Meu pai era bem jovem e foi trabalhar numa multinacional italiana exatamente por causa desse amigo dele, que hoje tem 84 anos. Eu encontro quando vou lá na Itália. É sempre muito gentil e carinhoso. Provavelmente era um dos melhores amigos do meu pai e vice-versa. Essa aqui é a corrida 9 de julho, que tem até hoje, ó. Meu tio tá aqui e meu pai está aqui, ó, na saída. O meu pai tem ainda nesse baú de recordações, ó, a revista Manchete, hein, quem lembra? Nesse baú de recordações ainda tem aqui os recortes
do meu pai. Aqui, ó. Delegação brasileira que participará do Mundial de Ciclismo no Canadá. Vários recortes. Muitos recortes. Meu tio. O outro apito que eu comentei para vocês, do meu avô. Esse aqui é o que ele tá mais detonadinho, porque esse aqui é o que eu uso para pedalar. Ele tem um som alto pra caramba e no trânsito as pessoas me escutam quando eu tô no meio dos carros de bicicleta. Minha avó dizia quando a gente era pequeno, que quando ela morresse, que ninguém ia lembrar dela, que ninguém ia saber a história dela, tá aí. Então hoje a gente tá conhecendo um pouquinho mais a história do meu pai e dela. E essa arte aqui é do Antônio Almeida, que me mandou aí no ano passado, retrasado. Isso aqui me emocionou pra caramba. E aí? Gostaram do vídeo? Gostaram dessa minha coleção que não tem marca, mas marca? Né? Espero não ter ficado chato esse vídeo. Tô achando que ficou longo. Me digam aí se vocês gostaram, se vocês também têm coisas históricas, se vocês guardam aí memórias dos seus pais, dos seus avós, o que vocês têm aí de interessante. Comentem aqui embaixo. Se vocês não são inscritos ainda e gostaram desse vídeo, se inscrevam, dêem uma olhada no resto do conteúdo. Lembrando, essa semana estamos em promoção de Dia dos Namorados na Pens & Dolls. Dê uma olhada lá para o seu namorado, namorada, parceira, crush, etc. Cupom Pernizila 100, valendo para peças da Disney, a Bella e o Scar no site da Iron, dando 5% de desconto. Cupom Pernizila só, valendo nos outros itens. Limited Edition também, acho que são 10%. E site da Macho Brasil, 10%. Cupom Tristeza na Taverna do Rei, na loja, na Comic Shop. Então tem cupom para todo mundo. É hora de gastar se você não tiver enrolado, ou com um presente para vocês, ou para os seus parceiros e parceiras. Se encontra em breve num próximo vídeo, espero que não tão longo assim. Até mais, tchau, tchau.